Hoje, a proposta é escutar, trocar e nos inspirar com as suas vivências. Obrigada por estarem aqui. E pedimos que fale um pouco sobre vocês. Eu tenho medo, a Cláudia que me conhece bem, porque eu costumo falar demais. A gente tem tanta coisa a falar, né? Essa é a realidade. Ainda mais um tema como esse, né? Tão complexo, tão repleto de que se fale de demandas para serem faladas, etc, etc, etc. Meu nome é Vânia Rosa. Eu sou Vânia Maria de Souza Rosa. Eu acho muito importante, quando eu falo isso, a questão da identidade, né? Para mim, especialmente, que já estive em situação de rua há 14 anos. Entre idas e vindas, tive uma história com drogas e alcoolismo, e que aí, inevitavelmente, também o caminho que leva, não somente para mim, mas para tantos outros, com a mesma história, e me vi em papelão, depois que então perdi família, perdi amigos, perdi emprego, perdendo tudo, perdi dignidade e me vi até lá. E aí fundo um projeto a partir de uma ideia, numa madrugada, né, creio eu, de uma inspiração de um Deus, de um poder superior que eu conheço como Deus. Essa questão da fé é minha, eu sou minha, cada um tem a sua, mas eu garanto que não foi realmente sozinha, foi a partir disso também, principalmente. E com 6 meses, mais ou menos, que eu me encontro com pessoas de fóruns, de defensorias, de movimentos sociais, em palestras, que foram me levando, né? Eu fui me apaixonando pelo viés da luta, né? A partir desse viés dos direitos humanos, das políticas públicas, etc, etc. Eu nem sabia que tinha tantos direitos, eu nem sabia que tinham leis, eu nem sabia que existiam tantas pessoas tão interessadas, ainda não passando pela mesma trajetória, mas que tenham tantos olhares, que têm esses olhares especiais para essa galera. Então, por mim, né, naquele momento. Aí, com esses 6 meses que eu estava ali, conhecendo esses militantes, esses ativistas, pessoas de referência na luta, eu fiquei imaginando uma maneira de chegar na calçada, fazer alguma coisa por aquelas Vânias e Joãos que ainda ficaram ali, porque as leis eu estava vendo que demorava muito a chegar, embora elas já existissem, né? Em 2009, quando eu conheci a primeira política especial para a população de rua, no qual eu fui assistida, foi em 2009, quando veio o decreto, Lei 7.053, de 2009, assinado pelo então presidente Lula naquele ano. E eu fui assim, a bebê, né? Eu sou o prontuário 318 do CAPS-CAB da Vila São José, em São João de Meriti. Né? E, no meu caso, uma vez adicta, sempre adicta, eu aí pensei em alguma coisa prática para chegar imediatamente e que tivesse alguma coisa a ver com autoestima e que pudesse levantar aquela galera como eu me levantei. Aí sonhei e acordei e a coisa se materializou e aí saiu aí o Juca. Então, eu não costumo romantizar, sabe? Ser mãe atípica. Não costumo. Eu costumo fazer. Eu costumo o quê? Eu costumo ajudar outras pessoas, outras mães, outras mulheres, no modo vulnerável, a entender a situação que elas estão e que elas podem sair desse lugar, que elas têm força, sim, para sair desse lugar, né? Porque é um lugar que nós ficamos como mãe, né? Um lugar que nós ficamos como mãe, que a gente se coloca e se esquece de nós. A gente luta para a sobrevivência, para viver os nossos filhos. Então, assim, quando a gente
coloca que nós somos mulheres, né? Com o passar do tempo, a gente vai vendo, a gente vai alinhando que nós somos mulheres, a gente já consegue ajudar os nossos filhos a ter mais, acreditar em si. Por quê? Porque a mãe está acreditando nela mesma. Poder público aqui no Rio de Janeiro, então, não se fala. Máscara, para vocês saberem, a máscara dele era de papel. A gente levava aquilo que era preciso: álcool gel, muita água, cobertores, alimentos e panfletos informativos, gente, vindo oficialmente da Fiocruz, né, para não ter especulações. Então, a gente se alinhava com eles, passava para a gente imprimia e entregava para eles, porque a maioria não entendia por que a gente chegava com aquelas máscaras, luva. Não, por quê? E a gente fazia as explicações, né? Regis, como você consegue equilibrar as demandas intensas de cuidado com o seu filho e a gestão do seu empreendedorismo? Compartilha com a gente um pouco. Então, né? Não é fácil, né? Não é fácil. Geralmente, o que eu faço? Eu aceito, eu respeito o tempo que meu filho precisa quando ele fica doente ou ele requer atenção, né? Então, eu respeito esse espaço dele, fico com ele, mimo, porque quando ele está desse jeito, no jeito, né, adoentado, ele precisa disso. E eu também preciso de acolher ele. Eu tenho essa necessidade também de acolher ele. Mas, quando ele já fica melhor, ele já fica mais esperto. Hoje em dia, ele está com 16 anos. Então, ele fala: mãe, pode ir, mãe. Vai lá fazer sua feira, mãe. Vai. Eu fico aqui com a tia, porque a tia é a enfermeira que cuidou dele desde bebê. Aí eu falo: Para quem não sabe, conta a doença que o seu filho tem, né? Porque ele sofre de uma doença anemia falciforme, eu esqueci de ele falar. E é uma coisa até que ela já comentou, mas que é muito importante a gente dizer. Você pode dizer que consegue, com os seus projetos, que são projetos relevantes, chegar em lugares ou conquistas em que o poder público muitas vezes tem dificuldades. Daí é notório, né, Vaninha? Vamos à resposta. Teu microfone está fechado. abre assim. Que eles têm dificuldade não é verdade. Você está sendo gentil, sutil. Eles têm dificuldades, até têm, mas de querer enxergar, de querer se responsabilizar, de entender da responsabilidade e compromisso que eles têm que ter. Né? E aí eles desfazem, não fazem. Não fazem porque não querem. A gente consegue fazer porque a gente quer fazer. E eu parto de um princípio bem assim. O que nós tínhamos? O que nós temos? Cláudia, eu pergunto, olha só, eu pergunto a você, o que nós tínhamos naquela altura? Né? Ainda não temos, para a gente não tem. Mas como é que a gente consegue? Porque a gente quer fazer. Né? Aí a gente junta, une as mãos, junta com a rede, junta com projetos que querem fazer. A gente consegue. Por que eles não conseguem se eles têm recursos? Na pandemia mesmo, vou voltar lá. Na pandemia mesmo, eu estava no Conselho Municipal, e em 2019 eu estava conselheira, eu representava o Fórum PSR, o Fórum sobre Pessoa Adulta em Situação de Rua, no estado do Rio de Janeiro, no Conselho de Assistência Social do município do Rio. Então, eu via o que entrava, né? E não conseguia ver como saía. Como saía? Porque saía. Na pandemia, eu falei da máscara de papel. Isso é um abuso. Isso chega a ser vergonhoso. Tem vergonha de falar disso até hoje. E nós conseguimos fazer tudo aquele, eu vou chamar de banquete, porque eu acho que tudo para a rua é muito pouco. Mas partindo da gente, com os nossos trabalhos, com os nossos esforços, até o sacrifício para conseguir,